Olá, eu sou a Márcia Charão e hoje o assunto é Síndrome do Impostor. Vocês já sentiram que, mesmo depois de muitas conquistas, parece que ainda tem algo faltando? Vocês já duvidaram dos próprios méritos? Sentiram que estão enganando todo mundo e que a qualquer momento vão descobrir que vocês são uma fraude? Então, todos esses sentimentos representam a síndrome do impostor. Essa sensação de inadequação constante, essa dificuldade de validar os próprios acertos e essa voz interna que nos convence que nunca somos bons o suficiente. Bom, a síndrome do impostor faz com que a pessoa, mesmo tendo resultados reais, como reconhecimentos, diplomas, prêmios ou elogios, acredite que tudo foi obra do acaso, por sorte ou por engano. Ela não se vê à altura do que conquistou. Ela se compara aos outros e se sente inferior. Ela foca no que falta, ela foca no que ela ainda não sabe, no que ela ainda precisa conquistar. E com isso ela vive o pior dos medos, que é o medo de ser descoberta como uma fraude. E onde é que isso começa? Então, começa nas nossas vivências emocionais. Quando nós nascemos, a nossa identidade ela é moldada pela forma como somos vistos, acolhidos e reconhecidos. Se a gente cresce ouvindo as frases tipo assim: ah, não fez mais que a tua obrigação. Ou então, podia ter feito muito melhor. Ou uma das bem terríveis: ninguém gosta de gente convencida. Ouvindo essas frases, a gente vai construindo uma imagem truncada de nós mesmos. E aí, quando adultos, não conseguimos mais ver com nitidez quem nós somos. A gente só enxerga as falhas, os defeitos, as limitações. É como se nós estivéssemos olhando para um espelho quebrado. E essa autoimagem distorcida faz com que mesmo os nossos grandes feitos pareçam pequenos. E traz uma das dores mais profundas, que é não conseguir comemorar. Porque todas as conquistas se transformam num próximo degrau para conquistar. É quando a gente diz o seguinte: tá bom, eu consegui esse trabalho, mas eu só entrei porque faltou alguém melhor. Ou então, eu só passei na prova por sorte. Eu ganhei esse prêmio, mas foi porque ninguém mais se inscreveu. É como se houvesse uma lente negativa sobre tudo que a gente faz, sem se permitir parar, respirar e sentir orgulho. É ter sempre o olhar voltado para o que não foi feito. A pessoa pode fazer 10 coisas muito bem, mas só vê a única que deu errado. Conclui um curso, mas já sente que está precisando de outro. Tem anos de experiência, mas acha que nunca é suficiente. É como se a régua estivesse sempre mais alta do que pode alcançar. E esse padrão de exigência gera ansiedade, insegurança e a nossa conhecida culpa. Por outro lado, a pessoa acredita que tudo de bom que aconteceu com ela foi obra apenas do acaso. Não se reconhece como agente da própria trajetória. E assim,
ela passa a se sentir como uma sortuda e não como merecedora. E essa sensação alimenta o quê? Alimenta o medo de que um dia tudo vai desmoronar. Vão descobrir que eu sou uma fraude. E aí ela passa a viver esperando pelo momento que vai ser desmascarada. E aí, para superar essa sensação de não estar pronta, acabamos entrando num ciclo de aprendizado compulsivo, acreditando que precisamos de mais uma técnica, mais um curso, mais um certificado. O problema é que mesmo depois disso tudo, a sensação continua, porque o problema nunca foi falta de conhecimento, nunca. O problema é a ausência de reconhecimento interno. A pessoa não precisa de mais uma informação. Não precisa. Ela precisa de permissão para se reconhecer. E sem essa permissão de reconhecer o seu valor, acaba vivendo na angústia e numa angústia profunda, com aquele medo de que alguém perceba que ela não é tudo aquilo que ela aparenta ser. E aí, ela se sabota, ela evita se expor, ela evita liderar. E quando ela lidera, ela carrega culpa, medo, insegurança e vive com a sensação que está em dívida com o mundo. Mas isso tudo é somente um padrão emocional. E ele não corresponde com a realidade. E como padrão emocional que foi aprendido, porque a gente não nasce assim, a gente é treinado nesse padrão. E como ele é aprendido desde quando a gente é muito pequeno, ele pode ser transformado. Sim, a gente pode transformar isso. E a cura começa quando nós reconhecemos esse padrão. E não é sobre a gente se tornar arrogante, mas sim aprender a se olhar com mais verdade. E para que isso aconteça com facilidade, a gente tem que praticar alguns passos no dia a dia. Primeira coisa, anotar as conquistas, praticar o autoelogio, se olhar com compaixão. Porque isso tudo vai alimentar aquela criança que aprendeu a se sentir insuficiente. Comecem a olhar a trajetória de vocês. Quanto que vocês já conquistaram? Se olhem no espelho e se elogiem sem moderação. E faça menos, mas com presença. E por último, aceite que está tudo bem ser imperfeito. Porque ser autêntico é mais poderoso, muito mais poderoso do que ser perfeito. E quando a gente olha para isso e a gente acolhe essa criança que foi tão massacrada, né, com críticas, julgamentos, com frases, né, de menos-valia, e a gente olha para ela com compaixão e começa a trazer ela para o nosso lado, e a gente começa a olhar para toda a nossa trajetória com muito mais amorosidade, a gente sai do medo de não ser bom o suficiente. Porque somos muito bons. Nenhum de nós é fraude. Todos nós temos o nosso conhecimento e lembrando que somos diferentes um do outro, né? Somos seres únicos. E como seres únicos, cada um vai aprender e vai levar o conhecimento de uma forma diferente. Mas não tem certo e errado. Não tem alguém que sabe muito mais ou alguém que sabe muito menos. Todo conhecimento ele é precioso, né?
Então olhem para a jornada de vocês com muita amorosidade. Comecem a prestar atenção quais são as palavras que vocês usam muito no dia a dia, que desmereçam vocês. Então olhem para tudo isso. Então, uau, eu consegui uma vaga, que maravilha! Consegui uma vaga porque eu fui a pessoa escolhida, era eu que tinha os requisitos necessários para ocupar essa vaga. Não pensar que foi sorte. Não pensar que foi porque não tinha ninguém melhor, então pegaram eu que era mais ou menos. Então olhem para tudo isso. E sim, façam cursos, mas façam cursos porque vocês querem aprender, não porque vocês acham que ainda não sabem. Tem uma diferença? Eu quero saber mais um pouco sobre esse assunto, então eu vou lá e faço um curso. Mas não por eu achar que o que eu aprendi antes não adiantou, eu ainda não sei. E é uma coisa muito interessante, quando a gente consegue sair desse espaço de menos-valia, a gente começa a perceber quanto conhecimento está tão escondidinho lá dentro do nosso cérebro, porque a gente não deixa que ele saia. A gente acha que não sabe nada. A gente acha que a gente nunca consegue fazer nada. Mas simplesmente porque nós abafamos isso, porque a gente tem medo, porque a gente sempre nos disseram que, nossa, mas se tu for, para de te exibir, que coisa feia, né? Engole, fica quieta, não fala. Então chega, né? Esse é o momento de vocês se reconectarem. E cada vez que a gente faz os exercícios, hoje eu trouxe exercícios específicos para isso que a gente falou, mas em todos os outros exercícios que existem no canal, eles sempre são de libertação, né? Então, dessas crenças limitantes, de tudo que está nos prendendo dentro de conceitos que não fazem sentido, que não são o que nós somos. Nós somos muito mais do que isso. Nós merecemos muito mais do que isso. Então, olhem para a jornada de vocês com muita amorosidade. Acolham essa criança, né? Deixe que essa criança aprenda que está tudo bem. Ela falar um pouco sobre o que ela faz, sobre o que ela sabe. Está tudo bem, não tem problema nenhum. E que isso não vai ser uma forma de se exibir, de se mostrar para os outros. É simplesmente reconhecer a jornada. Então vamos reconhecer a nossa jornada e nos aplaudir, né? Porque todos nós chegamos agora onde estamos. E cada um teve uma caminhada de muita conquista, né? Então vamos nos bater palmas para essa nossa jornada. Então agora a gente vai fazer os exercícios para sair dessa síndrome do impostor, a síndrome do não sou bom o suficiente, para começar a limpar isso, né? Para começar a ir para a consciência de ser o melhor que vocês podem ser. Na verdade, o melhor que vocês já são, que todos somos. Então, dando os tapinhas no timo, vocês vão repetir comigo. Eu me liberto da necessidade de me esconder. Tudo que conquistei tem valor e faz parte da minha história. Eu sou suficiente exatamente como eu sou. Não preciso ser perfeita para ser digna. Aceito os meus acertos com gratidão e os meus erros com compaixão. Eu não sou uma fraude.
Eu sou um ser em evolução. Reconheço meu esforço, meu caminho e minha luz. Eu sou capaz de ver a verdade sobre mim com amor. Deixo de viver em comparação e abraço a autenticidade. Posso ser grande sem medo de ser rejeitada. Hoje, escolho confiar em mim. Minha história não é um erro, é um caminho de aprendizado. Sou mais do que diplomas e aprovações externas. Eu mereço ocupar espaços com presença e dignidade. Não preciso provar nada a ninguém para ter valor. Eu posso, eu sou capaz, eu me reconheço, eu pertenço, eu aceito minha luz, eu me autorizo a ser quem eu sou. Está feito. Respirem, soltem a mão. Para encerrar aqui na parte da gravação, eu vou fazer um Ho'oponopono para limpeza, porque de todas essas essas emoções que vieram. Então, simplesmente fechem os olhos, se conectem com o eu superior de vocês. Sinto muito pelas memórias de dor que compartilho. Divino Criador, por favor, me perdoe. Eu te amo. Peço agora que libere todas as memórias de dor para que sejam limpas, purificadas e transmutadas em pura luz. Tudo que existe aqui é a energia do amor divino, da paz, da harmonia. Tudo e todos que estão envolvidos na minha jornada, eu envolvo na energia do amor. Todos que passaram, estão e vão passar pela minha vida vão ser envolvidos nessa energia do amor. Tudo que existe na minha jornada é a expressão da verdade e do amor. Todos que passarem por mim sentirão esta energia da verdade e do amor. Eu te amo, sou grato. A partir de agora, irradio paz, amor e harmonia. Eu te amo, sou grata. Respire.
Gratidão a quem me acompanha pela gravação. Espero todos vocês na próxima semana. Até lá!